Queridos, nós começamos na semana passada, pedi para o Carlos colocar ali para nós. Começamos a semana passada uma nova série de mensagens. E foi uma noite especial. A gente brincou no início do culto que algumas mensagens, algumas séries, Deus, Ele fala muito ao nosso coração. Como nós tivemos a nossa série aí no mês, um pouquinho antes da Páscoa, que nós chamamos aí de Aquele que Gera Vida, foi muito especial. E algumas séries também vão falar muito ao nosso coração, porque toda a mensagem fala ao nosso coração, mas onde nós vamos também ser muito ministrados à nossa mente, no nosso entendimento. E nós vamos aí durante o ano intercalando essas mensagens. E essa mensagem, meus irmãos, essa série de mensagens tem servido muito para nós questionarmos algumas coisas no nosso coração, aquilo que nós pensamos, entendemos. E para você que não esteve aqui domingo passado, a gente explicou um pouquinho sobre a imagem que nós colocamos ali como o tema da nossa mensagem, que vem desse quadro aí, que é Deus criando Adão. E nós temos nessa pintura o fato de Deus ali tentando alcançar o homem, e o homem ali se negando, né, decidindo não ir até Deus. E nós conversamos um pouquinho sobre isso, o que isso significava, um pensamento lá daquela época, de Deus tendo esse esforço. Mas hoje, queridos, nós vamos pensar um pouquinho sobre uma outra área da nossa vida. Nós falamos no domingo passado sobre essas igrejas, que antigamente eram igrejas grandiosas, cheias de pessoas, igrejas lotadas ali, onde nós tivemos grandes avivamentos, grandes reformas, e que hoje são simplesmente museus, né, lá na Europa. São igrejas onde não acontecem mais cultos, viraram ali passeio turístico. Nós conversamos um pouquinho do porquê isso aconteceu. E o principal na semana passada que nós perguntamos e pensamos é o que nós pensamos sobre Deus. Então, semana passada nós falamos sobre o Deus esquecido em nossa mente. E conversamos um pouquinho sobre os pensamentos que há no mundo, porque algumas igrejas chegaram a esse ponto de se esvaziarem. E nós então falamos um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos entender e pensar um pouquinho sobre os nossos sentimentos. O que você sente sobre Deus? Essa semana passada nós falamos sobre o Deus esquecido em nossa mente. Hoje nós vamos falar sobre o Deus esquecido em nossos sentimentos. E antes de nós começarmos essa mensagem, eu queria orar com você, pedir para que Deus fale ao nosso coração. Nós cremos que toda vez que nós abrimos a palavra, Deus, Ele é poderoso para falar conosco. Amém? E se você está aqui nessa noite é porque Deus te trouxe aqui e quer falar ao seu coração. Então vamos estar orando nesse momento. Pai, nessa hora, Deus, nós silenciamos os nossos corações. Todos nós, Deus, com os nossos desafios, lutas que permeiam a nossa vida no nosso dia a dia, fora da igreja. Mas nesse momento nós estamos aqui juntos, ó Deus, com um só propósito, que é ouvir a sua voz. E nós pedimos, ó Pai, para que através da sua palavra, pela sua graça e misericórdia, Deus, o Senhor fale ao nosso coração. Nós possamos entender com a nossa mente aquilo que o Senhor tem para nós, mas também nós possamos absorver em nosso coração e absorver também em nossa vida a sua mensagem de hoje. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas antes disso, eu queria ler um texto bíblico com você, que será o nosso texto bíblico principal de hoje, Salmo número 40. O Carlos também vai projetar ali para nós, se você estiver aí sem Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura. E eu sempre encorajo, né, para que você traga a sua Bíblia de papel. Eu pelo menos gosto ali de anotar, de rabiscar, ou de ter algum caderninho ali. Então, se você está sem Bíblia, está projetado ali para nós, você vai poder ler conosco nesse momento. Salmo 40, versículo 1, os irmãos encontraram, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama.
Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Você deixe sua Bíblia aberta nesse salmo, deixe seu celular também aí ligado nesse salmo. Nós vamos voltar para a nossa mensagem, pedir para o Carlos colocar lá. Não vai ser mais projetado o texto bíblico, tá? Então por isso permaneça ali com a sua Bíblia aberta nesse texto. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje então sobre sentimentos. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Semana passada nós falamos sobre aquilo que está na nossa mente, que muitas vezes, sem perceber, nós somos levados a pensar algumas coisas equivocadas sobre Deus, que acontecem na nossa cultura, no nosso dia a dia, e nós muitas vezes nem sabemos e acabamos entendendo algumas coisas, tendo algumas percepções sobre Deus que são equivocadas. Mas hoje nós vamos falar sobre sentimentos. E você pode pensar, mas essa vai ser uma pregação então sentimental, né? Nós vamos falar ali sobre as nossas emoções e tudo mais. Muito pelo contrário, queridos. Nós vamos entender algumas coisas que estão acontecendo no mundo e afetam o nosso coração, e entender o que a Bíblia fala sobre isso, como o nosso Deus, o Deus verdadeiro que nós cremos, Ele está sendo esquecido nas nossas emoções muitas vezes. Para isso eu separei uma matéria ali do Estadão, falando ali sobre alguns dilemas. É uma matéria sobre adolescentes, tá? E desenvolvendo essa matéria, um dos parágrafos diziam assim sobre eles, o que eles gostam de fazer, né? Sentir o próprio corpo, entender quais são os prazeres, permitir-se viver a sexualidade de maneira mais livre, menos rotulada, menos padronizada. Pré-adolescente, adolescentes estão rompendo com as expectativas construídas socialmente pelas gerações anteriores, ou seja, a dos seus pais. E nós temos visto de fato uma geração onde é estimulado você experimentar para então depois você decidir. Então experimente, tenha experiências novas, né? Faça ali algo diferente, aí você vai se descobrir, você vai então entender aquilo que é certo ou errado para você, aquilo que faz bem ou não para você. Pode passar, Carlos, por gentileza. Desculpa, eu que estou passando aqui, perdão. Nós estamos testando algo diferente, eu estou usando o celular hoje para passar os slides, então às vezes eu vou me atrapalhar ali com o Carlos. Essa matéria continua dizendo o seguinte: e os pais estão perdidos, tudo isso porque nasceram num tempo em que homem e mulher foram feitos para casar, terem filhos e dar continuidade à humanidade. Muitos só foram ter a primeira relação sexual já casados, e nem sempre existia amor, mas o conceito de viver feliz para sempre imperou até aqui. Estamos no começo de uma desconstrução social e cultural. Então percebe como a própria matéria já aborda os casamentos dos pais dessa geração, que eram casados ali, tinham relação sexual só depois do casamento, tudo aquilo que nós ensinamos, né, como algo do passado, já ultrapassado, que já não acontece mais, que os filhos já experimentam coisas diferentes, os pais ficaram no passado. E a matéria fala sobre esse dilema, né, dos pais conseguirem ali interagir com seus filhos por serem tempos muito diferentes. E essa reportagem termina dizendo, né, estamos no começo de uma desconstrução social e cultural. Meus queridos, nós vamos entender que nós estamos falando aqui de uma construção pelas experiências. A matéria cita uma canção que eu não conheço, talvez você conheça, que diz assim: vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, eu quero crer no amor numa boa, que isso vale para qualquer pessoa. Vamos viver tudo que há para viver, ou seja, vamos experimentar, vamos fazer aquilo que dá vontade e vamos viver assim. E meus queridos, nós vamos convivendo com isso e às vezes sem perceber nós vamos abraçando um pouquinho disso para as nossas vidas. E nós temos que ter muito cuidado, equilíbrio e sabedoria para interagir com o mundo hoje, com os pensamentos e tudo mais. Mas nós precisamos entender que, de fato, o estímulo hoje é: faça o que te faz feliz, viva as suas experiências, aquilo que você sente que te faz bem é aquilo que você deve buscar. E meus irmãos, como nós vimos na última mensagem, essas coisas não vieram do acaso, não foi alguém que criou uma música lá pensando nisso, né? E aí de repente essa música ficou famosa e viralizou,
Não é do nada que os adolescentes começam a viver dessa forma, não é do nada que as coisas acontecem. Muito do que nós estamos vivendo hoje já foi pensado, já foi teorizado há muitos anos atrás. E aí nós vamos voltar um pouquinho agora para o tempo da escola. E aí de novo vou brincar igual semana passada, domingo à noite você vai voltar para o tempo da escola. Não se preocupe que não vai ser cansativo. Mas existem algumas linhas de pensamento que vão permear a forma como isso tem sido pensamento no mundo de hoje. A primeira delas é a que nós conhecemos, o relativismo. O relativismo defende que todas as verdades são relativas a uma determinada cultura, sociedade ou indivíduo, e que não há verdades universais ou absolutas. Ou seja, o relativismo, que é uma área, uma ramificação da filosofia, um pensamento dentro da filosofia, acredita que não existem verdades absolutas. Cada cultura tem suas verdades, cada contexto tem suas verdades, cada sociedade, cada indivíduo tem ali as suas verdades. Uma outra linha de pensamento, esse já nós não conhecemos tão bem, existencialismo, que defende que cada indivíduo é livre para criar seus próprios valores e significados, e que não há verdades absolutas ou universais que possam ser impostas a todos. Então, você descobre os seus valores, seu significado na sua autoexistência, por isso se chama existencialismo. Cada indivíduo vai ali gerando, criando os seus valores, se descobrindo, criando as suas verdades e tudo mais. Você já deve ter visto algo parecido aí em alguma página no Instagram, em alguma novela, seriado, algo parecido com isso. Pós-modernismo. Até algum tempo atrás, os filósofos diziam que nós estávamos vivendo no pós-modernismo, que é o seguinte: defende que todas as verdades são construções sociais e históricas, e que não há verdades absolutas ou universais que possam ser aplicadas a todas as culturas ou épocas. Mais uma vez, não existem verdades absolutas. Tudo que nós consideramos ser uma verdade absoluta, uma regra universal, é uma construção ali social ou histórica. E por último, isso aqui nós já falamos domingo passado, sobre aquele filósofo Nietzsche, que foi aquele filósofo que falou que Deus está morto, né, e fomos nós que o matamos. Ele defendia o seguinte, que não há sentido ou propósito na existência humana e que todas as verdades são ilusórias ou arbitrárias. Esse era o mais radical de todos, porque ele dizia que a nossa vida não tem sentido nenhum, não tem propósito nenhum, a gente só deve viver e descobrir, fazer aquilo que nos faz bem, porque a nossa vida não tem sentido, nós somos criados ao acaso, surgidos ao acaso, vamos morrer um dia, então a nossa vida não tem sentido nenhum. Queridos, nós vamos percebendo essas coisas entrando na nossa vida, e eu ouso dizer que o lugar onde nós mais vamos ver essas filosofias são em desenhos infantis. Talvez você já tenha percebido, quando nós conversamos sobre isso, aqueles desenhos que contam a história de uma criança que foi ali se autodescobrindo, tendo experiências, foi descobrindo quem ela era, a sua verdade e tudo mais, e ela chega no ápice da sua vida descobrindo ali a sua identidade de acordo com as suas experiências. Tudo isso, meus irmãos, é construído já há séculos e séculos atrás, que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, esse filósofo aí, tão antigo que nós não temos nenhuma foto dele, lá na Grécia Antiga ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Confuso, né? Filosofia é só para dar dor de cabeça na gente, mas o que ele está dizendo aqui é que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, é você que determina o que é certo, o que é errado, o que é bom ou é ruim. Não existe nada acima de nós dizendo para nós o que é uma verdade absoluta. Então isso há muitos séculos atrás, e esse aqui já mais recente, ele dizia o seguinte: a verdade é uma coisa desse mundo, ela é produzida apenas pelo confronto de diferentes pontos de vista. Então, meus irmãos, a gente vai observando que são coisas que nascem há muitos séculos atrás e que nós estamos vivendo isso hoje já como se fosse normal. Frases como: cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Você tem que se experimentar para se autodescobrir. São construções que vão acontecendo já há muitos séculos e hoje se tornou algo comum
algo que as crianças têm acesso em desenhos animados, por exemplo, e nós vamos vivendo isso. Esse slide aí deu um probleminha, juntou ali as imagens, mas eu vou resumir aqui porque é um texto longo. Quando nós vamos viver nessas filosofias, e essas filosofias vão sendo aplicadas à nossa humanidade, que dizem assim: não existem verdades absolutas, não existem padrões universais, regras universais, cada um descobre o que é bom para si, cada um descobre o que é certo para si, e o resultado disso, meus irmãos, são jovens extremamente confusos e perdidos, porque justamente vivem nessa experiência de se autodescobrirem, de experimentar, sem padrões morais, e acabam então numa confusão muito grande. Então foi feita uma pesquisa por uma plataforma ali, em 2021, onde a principal queixa dos brasileiros que buscam atendimento psicológico online é sobre a ansiedade. Pessoas ansiosas, pessoas preocupadas porque talvez não estão atingindo o que as outras pessoas esperam, o que ela mesma espera quando ela se compara com outras pessoas, estão assim. E essa pesquisa mostrou que a ansiedade é o problema mais comum relatado por metade dos pacientes. Meus irmãos, e essa questão, ela só vai aumentando. Nós também fiz algumas pesquisas sobre questões emocionais ao redor do mundo, e todos os índices de depressão, de ansiedade, de jovens apresentando todo tipo ali de dificuldades emocionais, só cresce, e cresce assustadoramente. E é interessante porque nessa própria entrevista que eu citei no início, eles entrevistaram ali uma adolescente, e ela mesma disse o seguinte: minha geração é muito intensa e muito afobada para querer experimentar tudo o tempo inteiro. E isso, por consequência, acaba tornando a gente meio prematuro. Parece que o tédio é a pior coisa que pode acontecer, mas não é um tédio que vem da aula de matemática, é no sentido de viver uma vida monótona. Isso apavora a gente, e daí o prazer, a felicidade momentânea que a gente sente nas relações mais superficiais, tipo dar um beijo numa festa, vira um ciclo viciante. Então a adolescente ali explicando, ela dizendo: a minha geração é muito intensa, muito afobada, a gente vai para lá, depois vai para cá, a gente experimenta, não dá certo, experimenta outra coisa, e vive nessa falta de verdades absolutas, onde tudo é relativo. Experimentando, se tornam pessoas inseguras, inconstantes e instáveis. Mas, meus irmãos, isso não afeta somente jovens, somente adolescentes, porque isso está aí. E aos poucos nós vamos abraçando essas pseudo-verdades para a nossa vida. Aos poucos nós deixamos com que isso entre na nossa vida cristã e afete a nossa fé. E afete também os nossos sentimentos por Deus. Com certeza você já ouviu alguma dessas frases. Um cristão aconselhando o outro: não, se você está em paz ou se você está feliz, está tudo bem. Então uma pessoa ali que está em pecado, que talvez escolheu fazer algo errado, mas ela fala: não, mas eu estou com a cabeça tranquila, deito e durmo tranquilamente à noite. Não, você está feliz, continue fazendo isso. O que importa é que você está feliz. Deus quer a sua felicidade acima de tudo, ou seja, não importa se o certo ou errado, Deus só quer que você seja feliz. E a gente ouve muito essa frase com relação a casamentos, por exemplo, que terminam, e a pessoa fala: não, mas Deus, Ele quer a minha felicidade acima de tudo. E as taxas de divórcio entre cristãos hoje também chega a algo absurdo. Nós já passamos a taxa de divórcio entre não cristãos, se tornou algo descartável. Nós temos situações de divórcio, que a Bíblia vai dar alguns parâmetros para nós, mas hoje não estamos entendendo, o amor acabou, não sinto mais nada, separamos. Mas Deus, Ele quer que eu seja feliz acima de tudo, então está tudo bem. Cada um tem a sua verdade. Eu acho que Deus não é assim. Hoje nós ouvimos muito isso, você lê um texto bíblico, você ouve uma pregação e a pessoa fala: não, mas eu acho que Deus não é assim, eu acho que Deus é tal coisa e tal. E são os achismos, o relativismo. Cada um entende a Bíblia de uma forma, então cada um pode interpretar o texto bíblico da forma que quiser. Percebe como essas linhas de pensamento, elas vão só não permeando a sociedade, mas também vão entrando na nossa vida cristã, afetando a nossa fé, afetando os nossos sentimentos, e nós começamos a projetar a nossa caminhada com Deus nesses pensamentos. E nós começamos a acreditar que a coisa mais importante da minha vida é a minha felicidade. Então eu vou experimentar, eu vou me dedicar, eu vou me jogar na vida.
com Deus de fundo, achando que a coisa mais importante da minha vida é a minha felicidade. E nós vamos ver hoje que não é. O resultado de uma vida onde Deus é a coisa mais importante é a felicidade. Mas é o resultado, não o objetivo final. E aí, meus irmãos, nós vamos abraçando essas ideias para a nossa vida. E vamos abraçando coisas que nós vemos numa série, numa novela, ouvimos numa música, vemos em uma página de fofoca no Instagram. E a gente tem um versículo lá, a gente reposta, vai repostando, vai abraçando aquilo. E às vezes sem nenhum critério de saber se a Bíblia defende aquilo ou não, se a Bíblia concorda com aquilo ou não. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para a própria questão da filosofia, nós tivemos também ao longo de muitos séculos filósofos cristãos, esse aqui é um deles, que defendiam o oposto, sem citar talvez a Bíblia, mas usando a própria filosofia para dizer que é impossível não existirem verdades absolutas. Tomás de Aquino dizia o seguinte: a existência de verdades absolutas é essencial para a formulação de princípios éticos universais que são válidos para todas as culturas e épocas. Então ele entendia, ele defendia que para que haja sintonia, para que haja a formulação de princípios éticos que sejam certos para todo mundo, por exemplo, um assassinato deve ser errado no mundo todo, não só na nossa cultura, mas para isso precisa haver uma verdade absoluta. Assassinato é algo errado, mentira é algo errado. Então precisam existir verdades absolutas. Um outro filósofo cristão também dizia o seguinte: toda verdade é verdadeira somente porque deriva da verdade primeira e última, que é Deus. Então ele diz o seguinte: uma verdade só é verdade de fato porque ela deriva da primeira verdade, que é Deus. Se você se lembra de um versículo onde Jesus diz que Ele é a verdade. Meus irmãos, então nós começamos a entender que há sim verdades absolutas. Um texto bíblico que nós temos, João 17, Jesus dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, meus irmãos, não pode haver um relativismo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, não é só a minha verdade ou a sua verdade, ela é a verdade de Deus para o mundo. E você pode pensar: não, mas a gente está vendo só então pensadores cristãos, né? Mas aí é fácil, porque eles são cristãos, eles já partem dessa premissa de Deus. Um cara muito conhecido, com certeza você conhece, Platão, não é cristão. Lá na Grécia Antiga ele diz o seguinte: a verdadeira filosofia é a busca constante da verdade absoluta, que está além do mundo material e das aparências enganosas. A verdade é a luz que ilumina a alma e a guia em direção à sabedoria. Então aqui palavras de um não cristão, onde ele entendia que a filosofia de verdade é aquela que busca sempre verdades absolutas e que não fica teorizando sem padrões absolutos. E é isso que traz luz para a nossa vida, a busca pela verdade. Porque quando nós descobrimos algo que é verdade, aquilo traz clareza para a nossa vida. Quando você está em um relacionamento, pode ser no casamento, e você tem aquela dúvida: será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso é o melhor? Será que isso não é o melhor? E quando você descobre: isso aqui é bom, isso aqui vai fazer bem para o meu casamento, aquilo se torna uma verdade para você e ilumina a sua vida. Mas não é só para você. Um texto muito clássico sobre isso, Salmo 119: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Platão talvez nem conhecesse esse salmo, mas ele estava dizendo exatamente a mesma coisa. A palavra de Deus, a verdade de Deus, que é universal, que é atemporal para todas as épocas e culturas, ela ilumina os nossos passos, ela clareia os nossos caminhos. Aqui nós vamos entendendo, meus irmãos, que nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Nós não podemos basear a vida em nossas emoções, porque nossos sentimentos são instáveis. Uma hora você está feliz, outra hora você não está. Uma hora você está apaixonado pelo seu cônjuge, outra hora você não está. Uma hora você está apaixonado por Jesus, orando todos os dias, e uma hora você não está. E quando nós começamos a basear a nossa vida em nossos sentimentos, quão instável e inconstante a nossa vida se torna. Nossos sentimentos
nos enganam. Jeremias 17 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o nosso coração? Meus irmãos, o que nós ouvimos por aí, que você tem que olhar para dentro de você, para se autodescobrir. Você tem que viver intensamente, você tem que viver tudo que tem para viver, e aí você vai descobrir quem você é. Meus irmãos, é basicamente isso que o diabo disse para Adão e Eva, na verdade para Eva, lá na criação do mundo. Meus irmãos, é impossível nós descobrirmos quem nós somos sem Deus. É impossível nós entendermos o que é melhor para a nossa vida sem Deus. É impossível nós descobrirmos por nossas próprias experiências o que é verdade e o que não é. Porque o nosso coração é enganoso. Nossos sentimentos nos enganam. E você sabe disso. Como eu falei, já teve um dia que você deve ter amanhecido ali, bravo com seus filhos, bravo com sua esposa, bravo com seu marido, e durante aquele próprio dia, você percebeu que era besteira, superou aquilo, no fim do dia estava vendo um filme com seu marido, com sua esposa, tendo um tempo ali com seus filhos. No mesmo dia, meus irmãos, nossos sentimentos vão de alto a baixo, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é uma armadilha. É por isso que nós vemos tantos versículos no Novo Testamento falando sobre o coração, porque nós entendemos que o nosso maior inimigo não é o outro, não é a fé do outro, não é outra religião, é o nosso próprio coração. E meus irmãos, para onde eu for, meu coração está comigo. Os males da minha vida, todos que trazem, não é o meu cônjuge, não é o meu pai, a minha mãe que não me compreendem, não são os meus filhos que são rebeldes. Nosso maior desafio é lidar com o nosso próprio coração. Tiago vai dizer que as contendas que acontecem dentro de nós, entre nós aliás, elas vêm do nosso coração. E ele fala, isso vem de dentro de vocês. Todas as divisões e contendas, nossos sentimentos nos enganam. Por um outro lado, a palavra de Deus, que é a mesma há séculos e séculos, sem mudar uma vírgula. Isso nós conseguimos provar não somente pela fé, mas historicamente com dados. Nós não vamos fazer isso hoje, mas a Bíblia, meus irmãos, nunca sofreu alteração nenhuma no seu sentido. E a palavra de Deus não muda, o nosso Deus não muda. Hebreus vai dizer para nós que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra em nós a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, aquilo que está dentro do nosso coração. A palavra de Deus é capaz de ir tão fundo que ela diz para nós se aquilo que está em nosso coração é certo ou não. Então não somos nós que temos no nosso coração algum sentimento, alguma motivação, e somente aquele sentimento serve para nós tomarmos atitudes, para a gente entender que aquilo é certo. A palavra de Deus, ela vai tão fundo, e a palavra de Deus é que nos ajuda a discernir se aquele sentimento, se aquele pensamento, se aquela intenção vem de Deus ou vem de mim. Às vezes a briga com o seu cônjuge é a coisa mais justa do mundo para você, porque ele está errado, porque ela está errada. E nós, sem conhecermos o que a palavra de Deus nos diz, vamos lá e exigimos e brigamos e queremos mudar, quando a palavra de Deus às vezes nos dá outros caminhos. Às vezes podem ser dilemas da nossa vida financeira, nossa vida profissional, nossa própria vida sentimental, e nós vamos ali vivendo loucamente, atropelando os nossos dias, tomando decisão em cima de decisão, sem consultar a bússola que Deus deixou para nós, sem conhecer a verdade de Deus para nós. A palavra de Deus, ela nos dá vida. E nós muitas vezes, queridos, esquecemos de uma palavrinha que é uma palavrinha central na nossa fé. Nós cantamos, nós cremos que Jesus Cristo morreu numa cruz, celebramos a Páscoa alguns dias atrás, mas muitas vezes nós cremos que Jesus morreu numa cruz só para nos tirar do inferno. E salvação é isso. Salvação é não irmos mais para o inferno e agora irmos para o céu. Meus irmãos, salvação é muito mais do que isso. Porque se a salvação fosse só ir para o céu e não ir para o inferno, não valia a pena continuar vivendo aqui. Valia a pena a gente ir logo para o céu, se salvação é só isso. Mas a salvação, ela vai além disso, ela também ressignifica toda a nossa vida aqui, até o dia que a gente for para o céu. Nossa salvação, ela acontece aqui e agora.
e também na eternidade. E essa palavrinha redenção, nós temos aquela canção que nós cantamos, né? Eu me rendo aos teus pés, tem a ver sobre isso. Quando nós nos rendemos diante de Deus, Jesus, Ele redimiu todas as áreas da nossa vida. Jesus, Ele redimiu o nosso pecado, já não temos mais culpa pelo nosso pecado. Jesus, Ele redime o nosso tempo, um tempo que antes era usado para coisas inúteis, hoje é usado para coisas eternas. Jesus redime o nosso casamento, um casamento onde cada um queria ser feliz à custa do outro. Jesus, Ele vem para redimir aquele casamento. Jesus, Ele vem para redimir nossas famílias, um lar desconstruído. Jesus, Ele morre numa cruz por isso. As doenças, Isaías 53 vai dizer que Jesus carregou sobre si as nossas doenças, enfermidades. Nós temos a promessa aqui no céu, corpos glorificados, sem mais doença, sem mais dor, sem mais morte, sem mais sofrimento. Até isso Jesus levou sobre a cruz. E Jesus também redimiu as nossas emoções. Nós já não mais sentimos, ou não deveríamos sentir, emoções que nos escravizam, emoções que trazem confusão na nossa vida, porque Deus não é um Deus de confusão. Jesus redime também as nossas emoções, mas muitas vezes nós não entendemos isso. Cristo morreu para redimir também as suas e as minhas emoções. Então, onde havia antes uma vida dominada pela ira, qualquer coisa você perdia o controle e brigava e ofendia e machucava, Jesus, Ele redime e te torna alguém paciente. Ação do Espírito Santo na nossa vida. Uma pessoa insegura, que não sabia o que fazer, o que não fazer, por conta do que as outras pessoas iriam falar dela, Jesus vem e lhe dá segurança e faz com que essa pessoa seja usada por Ele. E assim, Jesus vai transformando também as nossas emoções. Nossas emoções também são alvo de Deus. Nós não podemos deixar só o céu, só o domingo para Jesus dizer: Deus, minha salvação não está garantida, agora me dá saúde, né? Que a gente brinca assim, Deus dando saúde, a gente corre atrás do resto. Não, Deus, nossa vida toda depende dEle. As nossas emoções dependem também do Senhor Jesus. E meus irmãos, aqui está uma verdade, uma das maiores verdades da vida cristã. Nós muitas vezes pensamos que ser cristão é abraçar uma cartilha de regras e viver aquilo lá. Ser cristão é você fazer tudo aquilo que é certo e não fazer aquilo que é errado. Mas meus irmãos, ser cristão, quando nós conhecemos a Jesus, Ele transforma aquilo que nada no mundo é capaz de transformar. Jesus não transforma o nosso comportamento por fora. Qualquer religião faz isso. Qualquer lugar que você for, você vai ter ali costumes, tradições, jeito de se vestir, rituais de culto. Você começa a entrar aquilo ali, você mudou o seu comportamento. Jesus é capaz de transformar o nosso coração. É de dentro para fora. Então, ser cristão não é apenas fazer o que Deus ama. Aliás, fazer o que Deus manda. Mas é amar aquilo que Deus ama. E, por obviedade, odiar aquilo que Deus odeia. Então, de repente você aceita Jesus, se torna um cristão. Não posso mais brigar com a minha esposa, agora eu sou um cristão. E você, ele se controla, escapa, não consegue, briga. Meus irmãos, é porque a mudança acontece de dentro para fora. Muitas vezes nós talvez até somos cristãos, mas continuamos amando coisas que Deus não ama. E nós obedecemos com aquela raiva no coração. É como aquele filho que a mãe manda ali arrumar o quarto, e ele faz com ódio no coração, faz só para não apanhar depois. Como a gente obedece a Deus só para não ir para o inferno, só para não receber alguma punição. Mas meus irmãos, a mudança de coração é quando aquele filho ouve a sua mãe, e porque ele ama ela e quer vê-la feliz, vai lá e arruma o quarto, sem a mãe pedir. Nossa, esse é o paraíso para uma mãe. O filho faz sem a mãe pedir. O marido, que todo dia a mulher briga porque deixa a cama bagunçada, ele começa a fazer só para a mulher não brigar com ele, mas faz com ódio no coração também. A mudança está quando você quer ver a esposa feliz e você faz sem que ela precise pedir, por amor. Assim também é com o nosso Senhor. Nós não podemos obedecer a Deus só porque a gente tem que obedecer. Por exemplo, nós não vamos na igreja domingo só porque a gente tem que ir, porque senão o pastor vai brigar, porque senão Deus não vai me abençoar.
Nós vamos porque nós amamos o nosso Deus. E essa é a chave. A gente não fala sobre fazer devocional em casa, ter tempo com Deus, porque você é obrigado a fazer, senão Deus não vai te abençoar. Mas é porque você ama Deus e você quer ter tempo com Ele. Essa é a chave que nós precisamos mudar na nossa vida, no nosso coração. Ser cristão é amar aquilo que Deus ama. E isso tem a ver com as nossas emoções. Quando Deus vai tão fundo na nossa vida que até as nossas emoções são transformadas. Então aquilo que você amava antes de conhecer Jesus, de repente te traz asco. Uma pessoa que talvez tinha vícios antes de conhecer Jesus, ela olha agora para aquele vício e ela odeia aquilo, porque ela descobriu o amor de Jesus. E ela ama agora ver pessoas restauradas. Antes talvez ela era a pessoa que levava os amigos, para se perderem nos vícios. Agora ela é a pessoa que quer ver pessoas transformadas. Não porque ela tem que fazer, mas porque ela ama fazer isso. Porque Deus transformou a sua vida. Nós não podemos pensar que os missionários que estão longe de nós não estão lá porque eles são obrigados. Deus chamou, tem que ir. Porque Deus chamou e eu não posso desobedecer. Eles estão lá porque eles amam isso. E nós também devemos amar isso nas nossas vidas. Um exemplo disso é o Salmo 119, 97, onde Davi diz o seguinte: como eu amo a tua lei. Davi não fala assim, nossa, como eu obedeço a sua lei, como eu guardo todas as regras de Deus na minha vida. Davi fala, como eu amo a lei de Deus, medito nela o dia inteiro, porque eu amo. Davi não meditava o dia inteiro na Bíblia porque ele era obrigado, porque ele tinha que marcar na folhinha lá um xizinho que ele fez a devocional, mas porque ele amava a lei de Deus. E esse é o ponto principal dessa noite. Então, querido, já chegando ao fim, o texto que nós lemos lá no início, Salmo 40, aqueles 3 versículos que nós lemos no início da mensagem. É o salmista, é Davi, cheio de incerteza no seu coração, com emoções fazendo um turbilhão na sua mente. E ele fala no versículo 1, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Davi aqui não está falando de um clamor normal, chegar no fim do dia, orar, Deus me ajuda e tudo mais. Davi aqui está falando de desespero. Davi estava desesperado, coração angustiado. Tudo nos leva a crer que aqui o contexto era de pecado, ou dele ou de alguém da família dele com ele. E aquilo turbilhava o seu coração, aquilo machucava o seu coração. E você sabe como nós ficamos quando nós estamos desesperados. A gente não come, a gente não dorme, a gente fica mal, a gente trata mal quem a gente ama, porque aquilo mexe no nosso coração. E Davi fala, eu gritei para o Senhor. Foi um grito de socorro. E Deus ouviu minha oração. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Queridos, é interessante nós pensarmos nisso, porque aqui nós temos Davi dizendo que Deus tirou ele de tudo que era instável, da lama que ele pisava e escorregava, do buraco que ele estava ali atolado. Deus tira ele desse lugar e coloca ele num lugar seguro, onde as suas emoções, Davi não estava fisicamente na lama, mas o seu coração se sentia assim. Davi se sentia perdido, confuso, instável, faltava para ele entender a verdade. E Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu pedido de socorro e tira ele desse lugar instável e coloca ele num lugar firme, num lugar seguro. E é isso que Deus faz, meus irmãos. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus que vem para confundir a nossa vida. Deus é um Deus que não vem para fazer a nossa vida uma vida confusa e atrapalhada. Deus vem para colocar ordem na casa. Deus vem para iluminar a nossa vida com a sua verdade. E o texto continua. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me em um local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, Davi fala, essa transformação que Deus fez nos meus sentimentos, essa transformação que Deus fez na minha vida. Davi consegue cantar para o Senhor, ele fala, muitos vão ver esse cântico, que não é um cântico literal, uma música em específico, mas aquilo que saía da boca de Davi. Muitos verão isso, temerão ao Senhor e confiarão nele, porque Deus tirou Davi de um lugar instável, de instabilidade, e colocou ele em um lugar seguro, em um lugar novo.
Meus irmãos, nós não somos chamados para viver correndo atrás do vento, experiência atrás de experiência, inconstantes. Nós não fomos chamados, ó meus irmãos, para nós vivemos a nossa vida com altos e baixos, tentando entender aquilo que é certo e errado. Nós fomos chamados para conhecer a Deus, e conhecendo Deus, entendemos aquilo que é melhor para as nossas vidas. Esse Deus que talvez está esquecido em nossos sentimentos, Ele é um Deus que quer colocar ordem na nossa vida. E se os nossos sentimentos hoje estão confusos, se nós estamos acreditando nessas coisas, eu tenho acreditado que eu preciso descobrir sozinho a minha verdade, que eu preciso descobrir sozinho aquilo que é bom para mim. Se eu estou confuso sem saber aquilo que é certo ou errado, meus irmãos, essa é a melhor hora para nós fazermos como Davi, gritarmos por socorro ao Senhor, e nós irmos mais fundo atrás dele. Todos os personagens bíblicos que nós vemos que passaram por situações assim, Jó, o principal deles, Davi e tantos outros, nesses momentos foram os momentos onde eles foram mais fundo atrás de Deus. Deus, ó Pai, nessa noite nós entendemos, ó Deus, que nossas emoções muitas vezes nos enganam, Pai. Não permita que nós esqueçamos do Senhor em meio às emoções da nossa vida, Pai. Todos nós aqui vamos passar por situações da nossa vida onde nós vamos talvez questionar o Senhor, duvidar do Senhor, onde nossas emoções vão nos levar a ter mais dúvidas do que certezas, ó Pai. E nesse momento que o Senhor nos ajude a irmos mais fundo, Deus, na nossa relação com o Senhor, a experimentar ainda mais quem o Senhor é para nós, a entendermos, ó Deus, que aquilo que o mundo diz para nós que é verdade, aquilo que o mundo diz para nós que é felicidade, mas é uma resposta, ó Pai, superficial, é incompleto. Nos faz feliz por alguns instantes e depois tudo volta como era antes. Ó Deus, nos ajude a irmos fundo na Sua presença, Pai, a entendermos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, sobre todas as áreas, e quer ser Deus sobre as nossas emoções também, ó Pai. E nos ajude a experimentar essa verdade